Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui novamente para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é referente ao módulo 19, fala sobre os povos nativos do Brasil, os povos indígenas, né? Que são os nativos aqui do Brasil. Esse módulo é o último módulo do livro 1, né? Vocês podem acompanhar junto com a apostila e também recomendo que façam os exercícios da apostila assim que assistirem a videoaula, né? Até para que quando vocês forem assistir a aula ao vivo, vocês possam fazer a correção. Ok? Espero que vocês gostem. Nós estamos estudando já algumas videoaulas sobre os povos nativos da América. Já estudamos sobre os incas, maias, os astecas, né? E alguns nativos da América do Norte. E hoje a gente vai falar, né, do nosso povo também, né? Que são os povos nativos indígenas daqui do Brasil. E a gente não vai falar assim amplamente de todas as tribos, porque enfim, isso não daria para uma aula só, seria uma videoaula muito mais extensa, e também para falar de povos específicos teria que ser uma aula por tribo, né, ou por nação, né, indígena. Mas a gente vai falar no geral assim aquilo que é importante e que contempla lá na apostila de vocês, ok? Espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos começar. Subir meu rostinho aqui um pouquinho para facilitar a nossa aula. Bom, vamos começar essa aula falando um pouco, né, sobre o princípio, né, pelo menos que entende-se de princípio a partir da chegada dos portugueses aqui. Então, antes da ocupação dos europeus, né, e principalmente dos portugueses no século XVI, havia aproximadamente entre 3 e 5 milhões de indígenas, né, em terras brasileiras. Então era uma quantidade bem grande, né, distribuída em várias comunidades, em várias tribos. Esse número obviamente foi muito reduzido, né, por conta de inúmeros fatores, né. Então vamos situar o tempo aqui, né, século XVI, né, logo após 1500. Esse número foi reduzido por conta de uma série de fatores. Um fator importante, né, que a gente precisa entender foi o próprio massacre, né, e extermínio dos povos indígenas para a construção também dessa nação que viria a ser a nação brasileira. Então, assim que os colonizadores chegaram aqui nas terras brasileiras, que não era Brasil, né, era terra de Pindorama, assim que os indígenas chamavam, eles tinham inicialmente um objetivo de explorar, né, para poder conseguir retirar os recursos naturais daqui e transformar esses recursos em riquezas. Então, inicialmente foi um movimento de exploração, e aí, vendo um grande potencial, eles iniciaram também a empreitada da colonização, e tudo isso é feito de uma forma muito complexa, né, com muitas questões aí importantes que vão inviabilizar a permanência de muitos desses povos nativos da terra. Então, até não só durante o período colonial, mas mesmo depois, né, do Brasil colonizado, essa população indígena foi reduzindo cada vez mais por conta desses massacres, né? Muitos indígenas resistiram ao movimento de escravização para a exploração dessas terras e foram dizimados por esse motivo. Muitos indígenas perderam as suas terras por conta de fazendeiros, né, que passaram a ocupar essas terras. Isso já no Brasil colonizado. Houve muito movimento de garimpeiros também, né, fazendo extração ilegal de minérios em terras que eles também habitavam. Uma outra questão importante que também veio a dizimar muitos nativos foi a questão das doenças, né? Então, os europeus trouxeram muitas doenças para os nativos, e eles que não tinham contato com essas doenças, assim que entravam em contato, também eram, né, em grande parte exterminados. Então, enfim, houveram várias motivações aí para uma grande diminuição desses povos. Bom, antes da ocupação, né, dos europeus, dos portugueses, os povos nativos viviam em diferentes aldeias e etnias. Então, quando a gente pensa em diferentes aldeias e etnias, a gente está falando de um universo imenso, né? Eu não vou conseguir numa videoaula, né, falar de todos os povos indígenas que aqui habitavam. Então, a gente está habituado a falar dos povos tupi-guaranis, né,
que são aqueles que influenciaram diretamente também na nossa língua, mais profundamente na nossa língua, né? Não foram só eles, mas principalmente eles. Mas assim, houveram várias outras etnias importantes, né? Vários grupos indígenas importantes, e cada qual tinha o seu modelo de sociedade organizado, hierarquizado. Havia uma hierarquia social importante, mas eles tinham características muito diferenciadas, né? Apesar de todos eles terem mais ou menos uma organização social baseada no pajé, no cacique, na divisão de tarefas entre homens, mulheres e crianças, né? Apesar de todos eles, de uma certa forma, compartilharem isso, eles tinham características específicas também, diferentes, né? Uma outra característica que eles compartilhavam também, a questão religiosa, né? Eram politeístas, acreditavam em vários deuses que estavam relacionados também com os elementos da natureza. Aliás, os indígenas, os povos nativos, eram muito ligados à questão da natureza, do meio ambiente. Tinham uma relação muito íntima e próxima com o meio ambiente, respeitavam muito a natureza, as florestas, tanto a fauna quanto a flora, percebiam a importância da preservação de todos esses elementos naturais para a sobrevivência deles e para a sobrevivência de todo um ecossistema, né? Então eles sempre foram muito sábios e tinham essa consciência e procuravam passar essa consciência também para os seus descendentes, né? Eles eram uma sociedade que encaravam tudo que ocorria, né, no grupo de uma forma coletiva. Então tudo que era produzido era compartilhado, né? Eles pensavam muito no bem coletivo, né? O bem coletivo era algo muito importante para esses povos indígenas. A caça era dividida entre todos, a terra onde todos os habitantes da aldeia viviam também era propriedade de todo o grupo, né? Eles só não dividiam instrumentos de trabalho, né? Então o que eles utilizavam para caçar, as mulheres para fazer a comida, então, enfim, o seu trabalho manual, que não era necessariamente dividido. Mas eles basicamente tudo faziam coletivamente, né? Então, tanto a alimentação quanto a produção de artefatos, de objetos, caça, os rituais, as comemorações, tudo era feito de forma coletiva, né? Então, eu trouxe aqui algumas figuras. Essa figura que eu trouxe aqui é mais antiga, que a gente começou essa aula falando, né, da chegada dos portugueses. Então, eu trouxe aqui um modo de vida, né, desses povos. Isso aqui são imagens, são ilustrações antigas, e percebam que nessa aqui, né, algumas mulheres indígenas estão fazendo, isso aqui é uma mulher, isso aqui é um homem, né, e uma criança, uma família. Ela está produzindo uma cerâmica, né, o homem ele está cuidando de uma lança, e a criança está observando, né, o trabalho do adulto, do homem adulto. Normalmente é assim que eles aprendiam, observando também tudo que os adultos faziam, né? Essa outra imagem aqui também mostra uma harmonia, né, na relação entre eles. Uma mulher amamentando. Desculpa. Aqui não sei se essa índia está cuidando de algum ferimento, né, no pé desse índio adulto. Enfim, todos eles convivendo em harmonia. Observem que esse índio aqui, né, carrega alguns objetos na mão. Enfim, uma interação muito grande, né, entre todos eles. A interação harmônica ocorria tanto em respeito à floresta e aos elementos da natureza, quanto também em respeito aos povos em si, ao grupo, né, ao qual eles pertenciam. Então, dentro da organização social dos povos indígenas, duas figuras são muito importantes. A gente aprende, né, desde o pequenininho lá, quando se fala da questão indígena, né, e da importância dos indígenas, né, como nossos antecessores, digamos assim, né, somos descendentes, né, dos povos indígenas, todos nós também. Então, duas figuras importantes são, né, o pajé e o cacique. Então, aqui eu trouxe a figura, né, de um pajé, né, cuidando aqui da questão religiosa. Ele era normalmente um sacerdote, né, era reconhecido como um sábio e um curandeiro.
sabia manejar várias ervas, né? Reconhecia as ervas da floresta, utilizava as ervas da floresta para poder curar qualquer doença. Ele também era responsável, né, por administrar e organizar os cultos, né, que vinham a ocorrer de adoração, né, aos deuses e aos elementos naturais. E para todas as questões, ele era uma espécie de oráculo, né? Para todas as questões que não se tinha uma resposta, exatamente o pajé estava lá para responder, ou pelo menos para tentar auxiliar nessa resposta. E tinha o cacique, essa aqui é uma figura, né, de um cacique muito conhecido aqui do nosso povo, que é o cacique Raoni. E o cacique é a figura responsável por organizar a vivência da aldeia e orientar as tarefas diárias. Então o cacique tinha esse papel importante de ser o grande organizador, o grande líder, né? Aquela pessoa que dá a voz ativa e que coordena tudo que vai acontecer. Então a tarefa das mulheres, a tarefa dos adultos, como tudo vai proceder. O cacique também era muito importante nas batalhas, né, quando havia alguma batalha, algum conflito. Então o cacique tinha um papel importante. Bom, trabalho indígena, né? No trabalho indígena, a gente tem a questão das mulheres, né, como responsáveis pela comida, né, de toda a tribo, cuidar das crianças, cuidar da colheita, do plantio, né, isso era parte feita pelas mulheres. Os homens eram encarregados de trabalho mais pesado, né, como caça, pesca, guerras, né, derrubada de árvores, esses trabalhos mais pesados. Deixa eu trazer a minha imagem para cá, para vocês conseguirem ler aqui essa parte. A educação dos curumins, que eram como eram chamadas as crianças indígenas, né? Eram chamadas de curumins. Os curumins, né, ou crianças indígenas, eles tinham uma consciência muito grande, né, do meio ambiente, do meio que eles viviam, das florestas, observavam os adultos, né, para poder reproduzir as mesmas práticas, e entre os 13 e 14 anos eles passavam por uma cerimônia para ingressar na vida adulta, né? Então era todo um processo importante, né, pelo qual cada um deles passava. E aí as meninas, né, já passavam para as tarefas mais empenhadas pelas mulheres, e os meninos para as tarefas, né, mais comumente empenhadas pelos homens. Então tinha um processo aí. Antes deles chegarem a esse período, né, e até depois também, dos 13 e 14 anos, eles eram orientados, eles ouviam as histórias também das tribos através, né, dos sábios, né, dos anciãos, daqueles mais antigos, até do próprio pajé, né? Então era muito importante que as crianças tivessem conhecimento de toda a cultura, né, do seu povo, de toda a tradição da sua tribo, né, porque ela queria passar esse conhecimento adiante, né? Então isso era muito importante para essas tribos indígenas. E aqui eu trouxe mais uma imagem, né, do trabalho indígena, que mulheres trabalhando, essas crianças aqui estão brincando, né, mas de uma certa forma já estão reproduzindo, né, um pouco do que os pais o que vão fazer quando se tornarem adultos. Bom, e aí os portugueses, quando encontram os indígenas, né, quando eles chegam aqui em aproximadamente 1500, o primeiro contato é um choque, né, de culturas, e é um choque de culturas por quê? Porque são culturas muito diferentes, né? São realidades completamente diferentes. Os indígenas viviam nus, pintavam o corpo, viviam num ambiente tropical também muito quente. Os portugueses, os europeus em geral, usavam muitas roupas, tinham outra forma, né, de lidar e de convivência, né, com os seus. Então tudo isso foi muito diferente e muito impactante, foi um choque de culturas muito grande, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha, né, ela é um documento importante, é uma fonte histórica importante, porque ela descreve esses indígenas, né? Muito no olhar de Pero Vaz de Caminha, mas descreve bem como eles viviam, né? E é bem interessante quando a gente observa esse documento, e além de outros documentos que também são deixados pelos padres jesuítas.
né? Então, assim, quando os portugueses chegam aqui, um outro conceito importante que a gente tem que entender é de que a colonização portuguesa aqui, ela ocorre com a chegada dos portugueses, mas o Brasil ele não passa a ser, ele não é descoberto, né, pelos portugueses. A visão que a gente tem, a gente aprende muitas vezes a descoberta dos portugueses, na verdade não é. É a chegada dos portugueses aqui, porque já habitavam os povos indígenas aqui. Então a gente pode dizer que teoricamente, né, quem descobriu foram os povos indígenas que estavam aqui. Então os portugueses não descobriram o Brasil. Os portugueses chegaram em 1500 a Pindorama, essa parte aqui do continente da América mais próximo do litoral, né, do Atlântico, do Oceano Atlântico. Essa terra era chamada de Pindorama pelos povos nativos dessa terra, e eles assim, né, resolveram ficar, explorar e colonizar essa terra, mas essa terra já tinha de uma certa forma donos, né, podemos dizer assim. Então esse termo de descoberta, né, a gente pode abolir no sentido de que já haviam povos aqui habitando a nossa terra e habitando muito bem, né, com muito respeito, preservando tudo que havia aqui. E aí, com a chegada dos portugueses, a gente tem esse processo desde a exploração dessa terra, posteriormente ao período pré-colonial, né, antes da colonização, porque tudo acontece, não acontece rapidamente, né, são períodos muito longos, né, até que, de fato, vocês terem uma ideia, em 1530 começa o período de colonização, né. Então, a gente começa a pensar na ideia de colonizar a partir de 1530. Antes disso, é só exploração de recursos, inicialmente a exploração do pau-brasil. A partir de 1530 que Afonso de Souza, né, ele vem ao Brasil com essa missão de colonizar, de iniciar esse processo de colonização aqui nas terras brasileiras, né? E aqui tem uma outra figura que fala um pouco desse choque de culturas, né? Então a gente vê aqui os indígenas, né, observando, né, como os europeus se comportam de uma forma diferente. Então você vê aqui, realmente são aspectos muito diferenciados de um e do outro, né? E aqui uma está preto e branco e essa aqui está colorida, mas também demonstra, né, como os europeus, né, se comportavam, se vestiam e como os povos indígenas também viviam. Bom, a colonização portuguesa, né, ela se caracteriza principalmente pela violência e extermínio, né, de milhões de indígenas. Opa, deixa eu voltar aqui, está muito rápido. Vou voltar mais uma tela. Então a gente tem a violência e o extermínio, né, desses povos indígenas, que é uma das características principais que ocorrem aí nesse período de colonização, uma vez que os colonos tomam posse dessas terras, né, que pertenciam às populações indígenas, já que eles classificavam os indígenas como selvagens, né. Então, para alguns historiadores, né, inicialmente a gente fala de encontros de culturas, né, que são culturas diferentes. Posteriormente a gente já fala de choque de culturas, né, uma vez que são culturas completamente diferentes, mas que se chocam justamente porque uma procura impor o seu modo de vida, né, impor o seu poder ao outro. Nesse caso a gente está falando dos europeus, né, que vão impor o seu modo de vida, a sua forma de pensar aos povos indígenas. E aqui tem duas ilustrações que mostram isso. Isso aqui é um movimento de ocupação, né, de uma aldeia, de uma região. E aqui a gente tem um indígena também, enfim, morto, né, dentro desse processo. Uma outra coisa que também foi importante, né, como eu já havia mencionado anteriormente, dentro desse choque de culturas, foi a questão das doenças, né, que foram trazidas pelos europeus. Então, esse contato, né, que os europeus têm com os indígenas traz muitas dessas doenças que os europeus já conheciam, que os indígenas não conheciam. E aí, por eles não terem anticorpos para lidar com essas doenças, né, milhares morreram, né? Então foram doenças como gripe,
tuberculose, sífilis, varíola e várias outras doenças aí, né? Dentro de um processo muito longo também acabou exterminando muitos povos indígenas. Sobre o intercâmbio cultural, né? E mais especificamente sobre a língua, né? Então, uma coisa muito importante quando a gente estuda os povos indígenas e os nativos é a questão da língua portuguesa e o tupi, porque a língua portuguesa e o tupi-guarani influenciaram diretamente o idioma brasileiro. Então, nós falamos o português, mas não é o português de Portugal, né? Por quê? Porque é uma língua portuguesa totalmente influenciada pela língua tupi e até de outras tribos também, não só do tupi, mas o tupi teve mais predominância, né, aqui, e porque havia muito tupi, né, na costa brasileira, e aí muitos nomes que a gente usa hoje em dia a gente herdou, né, dessa mistura, desse intercâmbio cultural de línguas, né? Abacaxi, gambá, guaraná, macaxeira, tem vários nomes de ruas, né? Na Zona Sul, Ipanema, Copacabana, todos eles são nomes indígenas. A rua que eu moro, por exemplo, ela tem um nome indígena, né? Tejupá é um nome indígena. Tem uma rua próxima aqui que se chama Samoa, também é indígena. Então, vários nomes de ruas receberam essa homenagem, né, à língua tupi. E também tem vários alimentos, enfim. E, na verdade, a gente está falando de língua aqui, mas a herança e nessa troca, nesse intercâmbio cultural foi muito grande, inclusive com hábitos, né? Os europeus passam, inclusive, a tomar mais banho e tomar banho de rio devido a essa influência do indígena que tomava banho de rio. Dormir em rede, né? Também é uma herança que a gente herda dos indígenas. Ou dormir em esteiras também. Tirar o pelo do corpo, né? A mulher indígena tirava, mantinha o pelo, os pelos pubianos, né? De todo o corpo, né? Corpo sempre lisinho, sem pelos. É um hábito também que a gente herdou dos indígenas. Então, são vários hábitos importantes, né? Que a gente pode ficar aqui falando vários deles, mas eu estou falando especificamente da questão da língua. E aqui, olha que interessante que eu trouxe para você. Isso aqui é uma árvore que fala sobre a língua geral da Amazônia, né? Da família Tupi-Guarani. Então, vocês observem que o tronco aqui, que é o tupi, né? A gente tem o tupi e a gente tem o macro-G, né? E aí eles vão dar origem a várias outras línguas, né? E aí o tupi, a gente tem o tupi-guarani, juruna, caribe, várias línguas, né? E aqui o macro-Lê também. Então, isso aqui é uma imensidão para vocês observarem que, assim, em cada uma dessas línguas aqui, a gente ainda tem outras ramificações, né? Outros troncos saindo aqui, né? Outros galhos que vão dar origem a outras línguas. Então, assim, a família linguística, né, dos povos indígenas é extremamente rica, extremamente interessante também para estudo. Então, para vocês terem uma ideia de que é uma coisa muito rica, né? Então, quando os portugueses chamavam os povos indígenas de selvagens, né, ignorantes, eles realmente não sabiam o que estavam falando, porque estamos falando de uma sociedade muito rica em vários aspectos. Tinha um modo operante de viver diferente, obviamente, dos europeus, mas, né, respeitando as suas particularidades, né? Eles são povos bem interessantes e bem ricos para a gente estudar. Bom, hoje, né, os povos nativos nos dias atuais. Então, conforme dados da Fundação Nacional, né, que é a FUNAI, existem atualmente mais de 815 mil indígenas espalhados no Brasil. Olha a diferença, né? Quando a gente começou a falar na aula de 3 a 5 milhões de nativos em 1500. Olha só, quando os portugueses chegaram aqui, olha a diferença, gente. Agora, aproximadamente 815 mil indígenas. E atualmente a gente nem sabe dizer ao certo, né? Quantos, mas enfim, a gente sabe que aproximadamente 500 mil vivem na zona rural, 300 mil em áreas urbanas. É óbvio que os índios que vivem nas áreas urbanas, eles já têm uma forma de viver mais semelhante à nossa, né? E até mesmo os que vivem na área rural, né? Existem algumas tribos que ainda vivem
de forma muito, digamos que primitiva, né, respeitando à risca todas as suas tradições e culturas dos seus ancestrais, mas mesmo os que vivem aqui na região rural, muitos deles também já têm um modo de vida diferente, né, enfim, já frequentam uma escola, a mudança já foi muito grande, né. Então, assim, segundo o IBGE, né, um censo realizado em 2010 deu conta de pelo menos 305 etnias diferentes e no mínimo 274 línguas indígenas no país. Então vocês terem uma ideia de como é diversa e rica, né? Imaginei estudar 305 etnias diferentes com 274 línguas diferentes. Então tem material aí para a gente poder fazer muita coisa, né? E existem muitos pesquisadores na área, muitos pesquisadores importantes que estudam essas tradições, tanto o modo de vida, quanto a língua, quanto a sua influência, a sua permanência, né, e as suas lutas, e fazem um excelente trabalho. Bom, aqui eu trouxe uma figura, né, desses povos mais atuais. Então, como eu disse para vocês, já vivem de uma forma, né, respeitam ainda muito das suas tradições, mas já fazem apropriação de alguns hábitos mais contemporâneos. Aqui numa aldeia indígena, né, as crianças estudando, então ainda tudo é muito precário nessas regiões, né, mas se busca, né, o ensino dessas crianças, né, o ensino básico. Isso é muito importante. A gente tem informações de vários indígenas, né, que por opção também resolvem ingressar na faculdade, fazem cursos importantes. Então nós já temos indígenas ou descendentes de indígenas, doutores, advogados, médicos, historiadores, né, e figuras muito importantes e representativas que fazem parte também de etnias importantes, de grupos indígenas importantes, preservam a cultura e a tradição, né, das suas tribos, mas que também buscam, né, se integrar a esse mundo mais contemporâneo, né, aí a essa cultura, né, mais europeia, digamos assim, ocidental. Bom, uma das grandes dificuldades da população indígena é manter suas tradições, né, então é muito difícil, né, como eu já havia dito, e principalmente atualmente pela questão dessa disputa por terras, né, então várias áreas indígenas são disputadas por fazendeiros, por garimpeiros, né? Ambos querem explorar essas regiões, e aí existe uma luta muito grande, porque essas terras elas têm que ser demarcadas, e ainda que demarcadas ainda existe, né, assim, um processo de invasão ilegal. Então, assim, existe todo um trabalho que é feito pela FUNAI, e o Estado precisa, né, desenvolver esse trabalho para a proteção desses povos indígenas, mas de fato é uma luta, né, constante, que eles precisam estar sempre, enfim, trazendo para o debate, para que eles não percam mais áreas, né, e consequentemente tenham as suas tradições, né, e enfim, a sua vida perdendo, né, esse cuidado e essa preservação, né. Então essa foi a nossa aula sobre os povos indígenas. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Uma aula pequena, um modo relativamente pequeno, mas é muito importante, né? Eu espero que a gente possa inclusive ter aulas maiores, né, mais profundas, falando de povos e de etnias mais especificamente, podendo estudar mais profundamente os tupis guaranis, os tamoios e os cauaca, enfim, tem várias tribos, várias etnias que são muito interessantes e são muito importantes, fazem parte da nossa cultura, e é muito importante a gente estar compreendendo, preservando, né, e de uma certa forma recontando, né, a história desses povos, por que não, né? Porque na medida em que a gente também conta, na medida em que a gente preserva, na medida em que a gente interessa, a gente também está, de uma certa forma, preservando essas tradições, ajudando esses povos, né, a preservar as suas tradições, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, e dúvidas vocês podem tirar
durante as videoaulas ao vivo na plataforma Zoom, quando chegar nesse módulo aqui sobre o módulo 19. Ok? Muito obrigada, um beijo grande a todos, muita saudade. Espero que possamos nos encontrar em breve e fiquem com Deus. Muita saudade de vocês, um beijo grande no coração de cada um. Ok? Beijo grande. Tchau, tchau.